Bom dia, irmãos. Mais um domingo, vamos tendo a oportunidade, como Escola Bíblica Dominical, de estudar a Palavra de Deus, através do nosso currículo que nós temos seguido da Convenção Batista Brasileira, da revista Compromisso, né? Hoje vamos avançar por mais uma lição, a lição 8, cujo título é Os Benefícios da Fidelidade. Teremos a oportunidade, nesse domingo, de ter como ministrante a professora a irmã Vanete Marcolino, né? A nossa lição dá sequência aos estudos do livro de Gênesis. Hoje será estudado os capítulos de 21 a 27. E nessa abertura, convido os irmãos para a leitura bíblica que se encontra em Gênesis, capítulo 22, versos 1 e 2. O texto diz assim: Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vá à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Nessa abertura ainda, irmãos, convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 406, cantor cristão, cujo título do hino é Confiar em Cristo. Vamos cantar a primeira e segunda estrofes, acompanhado da nossa irmã pianista, irmã Elúcia Maria. A letra vai estar na tela. Sempre a recomendação de associar a letra ao estudo que vamos ter nessa manhã. Depois desse cântico, vamos ter uma oração intercessória por mim mesmo, Elias Menegatti. Grato ao Pai Celestial por esse rico privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, nosso Deus, de estarmos aqui preparados para estudar a Tua Palavra através da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar abençoando esse momento especial na vida da Tua Igreja, da Escola Bíblica, de todos aqueles que vão estar, nosso Deus, ouvindo essa mensagem através da lição, nosso Deus, que o professor vai trazer para cada um de nós.
Tu possa estar abençoando, instruindo, orientando o nosso professor desse domingo, ó Pai. Que ele possa nos trazer tudo aquilo que o Senhor preparou no seu coração para aprendermos da Tua palavra, Deus. Fica com o Teu povo, recebe, nosso Deus, a nossa gratidão. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, a paz de Cristo. Eu sou Vanete Marculino, professora da Escola Dominical da Igreja Batista em Catete. A nossa lição é a de número 8, cujo título é Os Benefícios da Fidelidade. O texto bíblico está em Gênesis, capítulos de 21 a 27, e o texto áureo está em Gênesis 24, 62. Vamos ler com nossas Bíblias, por favor. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava nas terras do sul. Nós temos como objetivos gerais, ao final da aula, o aluno deverá compreender. Compreender que Deus cumprirá as suas promessas no tempo determinado por Ele mesmo, e não por nós. E reconhecer a fidelidade de Deus em sua vida. Os objetivos específicos. No final da aula, o aluno deverá ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, promover a paz em diversos momentos da sua vida. Bem, a nossa vida está repleta de demonstrações da fidelidade de Deus. No estudo de hoje, nos capítulos de 21 a 27 de Gênesis, encontramos diversos episódios em que veremos a demonstração da fidelidade de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Na primeira parte da nossa lição, nós constatamos o quanto a ansiedade ela trava a mente de Abraão. Deus já tinha dado evidências a Abraão que fora por ele que Deus o escolhera. No capítulo 12, no versículo 7, Deus prometeu uma descendência a Abraão. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. No 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, já era uma promessa que Adão não deveria esquecer. Ele repetiu essa promessa também quando Ló e Abrão se separaram, que está nos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 13 de Gênesis. E não só Deus prometeu, como Abraão resgatou a Ló e todos os seus, e toda a sua família, todos que tinham ido com ele para o cativeiro. Além de todas essas evidências, Deus também já tinha mudado o nome de Abraão, porque ele seria de Abraão para Abraão, porque ele seria o pai de muitas nações. Tudo isso já foi muito bem colocado nas aulas anteriores, por isso que eu não vou entrar em tantos detalhes. Mas quando Abraão pôs os pés no Egito e omitiu que Sara era sua mulher, Abraão ele estava sendo simplesmente humano. Era um homem temente a Deus, e não pensou que Sara, ao fazer parte do harém de Abimeleque, estaria atrapalhando os planos de Deus. Ele não pensou nisso. E a promessa de que Sara daria um herdeiro a Abraão, ele não pensou que seria atrapalhada. Quem de nós, vamos voltar agora para o nosso tempo, quem de nós não fica abalado diante de circunstâncias extremas? Mais tarde nós vamos abordar esse ponto, mas ele saiu da sua terra de Ur para o desconhecido, ele foi para um Egito completamente hostil à fé, completamente hostil ao culto de Deus Altíssimo. Então, ele teve esse momento de fraqueza. E vamos ver a promessa posta à prova. Deus está em Gênesis 21, de 1 a 33. Tá? Então, Deus cumpriu sua promessa.
Os hebreus, no capítulo 6, no versículo 13, 14 e 15, fazem referência a essa promessa. Vamos ver lá em Hebreus. Mas antes, para ficar para ficar bem dentro do conteúdo, vamos dar uma lida lá em Gênesis 21. – 21:5 e 12:14. E era Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? Então, nesse ponto da lição, nós vemos a promessa confirmada, a fidelidade de Deus para com ele. Ele esperou um longo tempo, ele teve um outro filho, que foi Ismael, depois nós vamos ver, e mesmo assim Deus cumpriu a sua palavra, né? Porque Deus não é filho do homem para que minta. Então, Sara, agora mãe, temendo que o filho da escrava pudesse pôr em risco a segurança de Isaque, exige de Abraão que despeça Agar. Então, nesse episódio, nós vamos ver, né, que a insegurança é de Sara. No ponto anterior, a segurança foi de Abraão, quando emitiu quem era Sara. Agora, é Sara que tem esse momento de fraqueza. Quando ela viu os dois filhos juntos, sendo Isaque maltratado por Ismael, então ela exige de Abraão um posicionamento. Isso também foi muito bem explicado pelo irmão Elias na lição anterior, também não vou entrar em detalhes, tá? Essa passagem está no capítulo 21, nos versículos de 9 a 14. E Abraão, embora constrangido, né, o Senhor o aconselhou. Ele despede Agar e Ismael, porque ele entende que essa é a vontade de Deus. Então, mergulhada na sua insegurança, ela não foi fiel à promessa que o Senhor tinha feito ao casal, de quanto numerosa seria essa descendência. Ela nem pensou que Ismael, nascido filho da carne, foi por causa da sua precipitação. Ela que pediu que Abraão tivesse relações com Agar para que lhe nascesse um filho, mas a promessa para que ela, Sara, tivesse um filho estava feita, e ela sabia. Também foi um momento de fraqueza. E a fidelidade de Deus, eu acho assim, muito importante esse ponto, quando nós vemos a fidelidade de Deus para com Abraão, para com Agar, né? E quando ele auxilia Agar, ele faz por amor a Abraão, porque Agar, ela era egípcia. Agar, ela não tinha um culto a Deus, né? Ela cresceu em outro país, era uma escrava, não tinha direitos, não tinha conhecimentos. Então, até ela fugir a primeira vez, quando ela fugiu para o deserto, ali Deus se revelou através de um anjo para ela e ordena que ela retorne. Também muito bem colocado na aula anterior. Ela volta, mas quando Ismael maltrata Isaque e Sara exige que Abraão tome a posição que vai culminar na expulsão dela, né, Deus não a desamparou. A fidelidade de Deus é assim mesmo quando nós pecamos, né? Nós temos que ver que quando Deus tinha plano, não era só para Isaque. Deus tinha plano para Isaque e Ismael, por ser filho de Abraão. Quando ele socorreu Agar, Agar estava certa que ia morrer. Tanto que ela colocou o seu filho distante,
né, o colocou embaixo de uma árvore distante para não vê-lo morrer, porque era a mãe, o amor de mãe, ali falando, né, mais alto. Então, o que acontece? Num deserto, um poço é um tesouro. Então, Deus também, através do anjo, se revela e mostra para ela o poço. E ela, que já tinha falado, vou colocá-lo aqui e não quero ver morrer o menino. Então, esse poço é a salvação dela, salvação de Ismael, que depois vai se casar. Nas próximas lições, veremos o futuro dele, né? E isso também acontece conosco. Quem de nós não temos esse momento de Agar, completamente desesperançados? Ou se quem não tem, mas já viu outras pessoas completamente desesperançadas? Nós estamos, há mais de um ano, nós estamos num momento de pandemia. Um momento não, numa fase de pandemia, né? E quantos não são os pedidos que chegam a nós, de pessoas não cristãs? Às vezes, as pessoas não estão nem contaminadas, às vezes, as pessoas estão desesperançadas. Já é tanto tempo, esse sofrimento é um sofrimento muito longo. Eu me lembro que, quando começou, quando foi lá para abril, no início de abril, eu ouvi alguém me falar assim, quando foi em junho, tudo isso já acabou. Cheio de planos para junho, para julho, e nós estamos aí com esse período todo. Então, eu ainda assim louvo a Deus quando a pessoa chega e pede oração, porque é ela se voltando para Deus, né? Mas, com certeza, nós vemos, né, muita desesperança, tanto quanto foi a desesperança de Agar. É muito importante, eu achei, essa fidelidade de Deus, que em Números 23, 19 diz, por acaso, tendo prometido não o faria, Deus iria salvar Ismael, sim. Então, vamos um pouquinho mais adiante. Um incidente em Berseba. Está no capítulo 21, 22 a 34, né? Abraão e Abimeleque, eles mantinham um relacionamento amistoso, cordial, né? E Abraão, por causa desse bom relacionamento, ele menciona o problema do poço, aonde os servos de Abimeleque tomaram o poço à força, né? Tomaram posse do poço, e aí gerou um conflito. Então, quando Abraão menciona esse episódio, eles fazem um pacto de paz, né? Celebram ali um pacto de paz, né? Quando Abraão oferece presentes a Abimeleque, só que ele ofereceu ainda presente extra, ele ofereceu mais 3 ovelhas do seu rebanho, e esse presente extra ratifica uma aliança e o esforço de Abraão de promover a paz. É uma atitude nobre da parte dele. Vamos ver o que diz lá Mateus, no capítulo 5 e 9. Vamos lá, no capítulo 5, versículo 5. Eu esqueço do microfone, gente. Como eu esqueço. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito embora Abraão teve atitudes firmes, né, porque ele tinha muita gente, tinha escravos, tinha muita gente, ele era um patriarca, né, entre os seus, ele era um homem pacífico. E ele, como dono do poço, ele poderia requerer de outra maneira. Ele poderia acirrar o conflito, ele poderia também fazer igual, né? Procurar um poço de Abimeleque e enviar servos, né? Mas não,
ele era uma pessoa pacífica. E com essa natureza dele fica muito evidente nesse ponto, quando ele promove a paz, né? E no dia de hoje, como seria isso? Nós não escolhemos muitas coisas na vida. Nós não escolhemos nem nome, nem lugar de nascer, nem colegas de escola, nem vizinhos. Nós não escolhemos muita coisa. E você já se deparou com alguma situação de ser hostilizado? Ou de ver alguém sendo hostilizado? Podemos ser hostilizados até por sermos cristãos, né? Então, quando isso acontece? O que fazer? O que fazer diante de situações adversas, né? Eu acho que orar e orar, né? Porque nem sempre nós podemos silenciar, isso é verdade, mas muitas vezes aquele que hostiliza, muitas vezes as pessoas que falam, não falam com serenidade, não falam com calma, né? Então esperam uma resposta igual. E é a sua tranquilidade, você saber colocar o seu ponto de vista. Quando eu coloco o meu ponto de vista, que é diferente do outro, né, eu não preciso nem elevar a voz, eu não preciso bater na mesa, eu não preciso me impor pela força, né? Eu me lembro que meu pai falava assim, o homem que bate na mesa e grita para mostrar que é homem na casa, é porque ele não tem certeza. Meu pai era assim, muito calmo, tinha uma natureza muito calma. Ele falava, ele tinha aquela voz, sabe, que ele não precisava gritar, bastava olhar para a gente. Então, nós sabíamos exatamente nosso lugar e o que fazer, ou deixar de fazer se fosse alguma travessura. Então, saber colocar os seus pontos de vista sem alimentar uma discórdia, eu acho que isto é o papel de um cristão verdadeiro, né? É certo que muitas vezes a paz não depende de nós, né? Está aqui, né, aqui na nossa revista, né? Nós fala sobre isso, né? Que muitas vezes essa paz, nós não somos só nós, né? Tem que ser o outro também, mas também temos que pensar que quando nós oramos, porque pelas pessoas que não gostam de nós não agradamos a todos. Jesus Cristo não agradou a todo mundo. Então, quando nós oramos, a oração do justo pode muito e tem os seus efeitos, está escrito, né? E é fácil nós orarmos, né? Outro dia eu ouvi aqui na lição mesmo, né? Eu não me lembro se foi o Elias ou o Hélito que falou isso, que é muito fácil nós orarmos por quem gosta de nós, né? Mas orar pelo adversário, pedir a Deus que troque aquele coração de pedra por um coração de carne, que Deus tenha misericórdia da cegueira do outro, isto é o papel de um cristão, né? Então, vamos adiantar um pouquinho. O Deus da promessa proverá, está em Gênesis 21, de 1 a 24, né? Então, eu acredito assim, que foi a maior prova de fé de Abraão para com Deus, a sua prova de fidelidade. Quando quando seu filho já está maior, e Deus pede que ele ofereça aquele único filho, aquele filho amado, que Abraão o ofereça em holocausto, né? Então, imagina o que é para um pai perder um filho no dia de hoje. Imagina o que é aquele filho, não só o filho da promessa, como Abraão não era jovem. Abraão não poderia ter outro filho, não iria ter outro filho, né? Então, ele sai, então ele obedece, né? Ele teve a terra de Moriá, para onde Deus o mandou sacrificar, fazer o sacrifício, ela era distante 3 dias de viagem. Não foi à toa que Deus determinou um lugar longe. Nesses 3 dias, Abraão teria tempo suficiente para pensar nessa ordem. Abraão teria tempo para recuar,
para desviar, muito embora ninguém se esconde de Deus, né? Mas ele não só ele obedeceu, como ele foi assim prontamente, de madrugada, ele levantou, preparou Isaque, preparou o que seria necessário, pegou os 2 servos e foi em direção aonde Deus enviara, né? Que prova maior que Abraão poderia apresentar para Deus, né? Então, no momento que ele chega àquele lugar, ao monte, que ele avistou o monte e soube que era aquele monte, quando ele prepara Isaque, Isaque também pergunta. Isaque, ele obedece tanto ao pai, ele tem tanta confiança naquele pai, que ele só estranhou. Ele não entrou em conflito. Ele perguntou ao pai: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Ele só fez essa pergunta. E Abraão respondeu: o Senhor proverá. Ele ali não entrou em conflito com o pai. E, assim, podemos imaginar, né, ele sendo amarrado, os punhos amarrados, sendo preparado, deitado no altar que Abraão fez, e pacificamente. Ele sem entrar em pânico nem em desespero. Então, no momento que Abraão vai imolar Isaque, é quando o anjo o chama. E eu acho assim, que essa passagem é tão forte que ela merece ser lida, gente. Para mim, é assim, emocionante, é algo muito forte mesmo. Está no capítulo 22, quando Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha, pacificamente. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu único filho. A maior prova de fidelidade de Abraão para com Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, agora, Deus que prova a sua fidelidade a Abraão. No versículo 15, quando o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a sua semente como as estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar, a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Até aqui.
Então, aqui, essa prova de fidelidade, os benefícios, né, conforme o título da nossa lição, os benefícios da fidelidade. Abraão foi fiel e Deus provou a sua fidelidade, né? Desculpe, gente. Aliás, Deus confirma a sua fidelidade, né? Então, vamos ver, lá Hebreus faz essa referência, né? Vamos lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 13 e 14. Então, aqui, no capítulo 6, no 13 e 14, diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. Então, lá, o Novo Testamento ele também está repleto de referências, né, da fidelidade de Deus para com o homem. Nós temos, eu tenho aqui, né, vou abordar mais tarde, mas o Novo Testamento ele confirma, né, o Antigo, não desvirtua, né? Então, nós vimos aqui o quanto Deus é fiel à sua palavra, né? Voltando à revista, temos um ponto interessante também, que eu gostei muito de ver, até porque sou professora, né? Não de ensinos religiosos, né? Mas de profissão. Então, vamos ver aqui na página 39 também. Nós vimos, né, que como foi cruel a exigência, né, desse sacrifício, mas que Abraão, com a sua fé, Abraão perseverou. Então, no último parágrafo da página 39 está aqui: quem lida com os ambientes de educação faz distinção entre aprendizagem e rendimento acadêmico. Este é a medida de quantidade de informações que o indivíduo pode armazenar durante um período letivo. E aquele é a capacidade desse mesmo indivíduo de aplicar as suas experiências cotidianas aos conceitos contidos naquelas informações. Então, eu não vou entrar aqui em conceitos, né, educacionais, né, mas isto tem a ver com a nossa lição, porque quando estudamos, a cada bimestre nós adquirimos conhecimentos. Tem um dia de culminância, né, junto com outros trabalhos e tal. Aquele dia de culminância é o dia da prova. Você vai lá, faz a prova, né, e tem os seus pontos lá, e tudo bem, passou a prova, vamos para o próximo bimestre, ou no fim do ano, vamos para o próximo ano letivo, né? Isto não é aprendizagem. A aprendizagem, ela implica uma mudança de comportamento através de um conhecimento adquirido e absorvido. Então, Abraão, a cada prova que Deus o colocava, desde a saída dele de Ur, né, na Caldeia, a cada prova que Deus ia colocando, mais e mais Abraão ia se firmando, ele ia demonstrando uma confiança inabalável. Ele tinha, apesar dos seus momentos de fraqueza, quem não os tem, somos humanos, né? Temos a nossa natureza humana, Abraão, ele foi... Eu comparo, na verdade, assim, como um muro. Estão ali os tijolos, cimento, areia, né? O que se faz no muro, né? Ali são só materiais. Mas quando o profissional coloca a massa e ele assenta o tijolo, e o tijolo por tijolo, aquilo se torna algo sólido. É uma parede sólida. Ali é uma proteção, seja de casa, seja do que for, mas é uma proteção sólida. Assim era a firmeza de Abraão, ela ia se tornando cada vez mais sólida. Cada vez mais Abraão, ele se aproximava daquilo que Deus esperava dele. Cada vez mais ele correspondia a cada prova, e não eram provas pequenas nem fáceis, né? Não era o banco de escola, né? Então, vamos continuar, né?
nós vimos aqui que Deus, ele é espírito. Quando Abraão tem os dias de pensar, né, nós vimos em João capítulo 4, versículo 24, nós vimos que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E foi exatamente isso, né, com o seu comportamento, que Abraão fez. Nos dias de hoje, né, como vemos essa referência em nós, cristãos? Né? Como temos essa fidelidade? Né? A fidelidade, a maneira que nós assistimos ao culto, a reverência que nós temos aos cultos dentro da igreja, né? A fidelidade aos nossos compromissos. Se somos cristãos, se somos membros, né, de uma igreja, nós temos compromissos. E esses compromissos, eles não precisam ser alardeados. Né? Ninguém vai dizer assim, eu dei tanto de dízimo. Não, não é isso. Mas ser fiel aos compromissos. Temos vários compromissos com a igreja e a igreja tem compromisso também conosco. Então, nós vemos a fidelidade no orar pelo outro. Né? E isso é admirável quando nós conseguimos ser esse tipo de cristão. Tá? Vamos mais no próximo ponto, né? Também um ponto também que eu achei importante, né, no sacrifício, é essa substituição, né, que se chama o sacrifício vicário, que em linguagem simples é quando o indivíduo ele se sacrifica no lugar de outro, né? Assim como Isaac foi substituído pelo cordeiro, mais tarde, lá em Moisés, né, os animais, o derramamento de sangue, a morte dos animais, por ordem do Senhor, também purificava o pecado dos homens. E mais tarde ainda, Cristo, conforme disse João, o Cordeiro de Deus, ele que substitui esse sacrifício da lei mosaica. Sendo que hoje não é necessário, a partir do momento deste sacrifício de Jesus Cristo, não é mais necessário que o homem faça nenhum sacrifício, porque Deus deu seu Filho pelos nossos pecados. Vivemos no tempo da graça. Não precisamos mais fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito naquele derramamento de sangue na cruz. Tá? Agora vamos ver o próximo ponto, que é a promessa consolidada, no capítulo 23. Nós vemos que Sara morre. E a tristeza de Abraão, que até está em terra estrangeira, ele não está na terra dele. Né? Então, ele tem ainda que providenciar, né, a posse da terra. Ele compra, né, a terra, que lhe foi oferecida até como presente, né, por Et. Mas ele compra a terra, né, ele sepulta Sara. E nós aí precisamos compreender, né, nos dias de hoje, essas etapas extremas da vida. Assim como choramos de alegria pelo casamento, pelo nascimento de uma criança, choramos também pelo luto. Né? Mas, conforme diz aqui a lição, a vida continuava. Então, eu acho muito importante isso nos dias de hoje. Infelizmente, nós perdemos, né, amigos, perdemos pessoas, né, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Nós vemos as pessoas, né, indo embora, mas estamos vivos. É preciso que continuemos. Existe um período, né, de luto. Nenhum de nós, ninguém é preparado para se separar definitivamente. Né? Eu peço licença aqui para dar um exemplo, né, que na minha família foram 3 falecimentos assim, subitamente. Ontem estavam conosco, no dia seguinte não estavam mais. Então, isso é terrível, não é como uma doença longa. Mas a separação, a dor da separação é a mesma. Mas tem que ter um tempo para ter fim. E isso só mesmo o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, né,
quando nós o invocamos e pedimos, e o Senhor, né, está sempre com os ouvidos atentos às nossas orações, é preciso dar um tempo, e essa dor, ela não pode ser aquela dor que vai nos mergulhar indefinidamente nela, que nós fiquemos ali sem querer sair desta dor, né? Então, com Abraão, ele logo teve um objetivo, que foi casar o seu filho. E ele providencia junto com seu servo, ele pede a Eliezer, né? Eliezer, que vá à terra alta da Mesopotâmia, está na página 40, no segundo parágrafo. Aliás, no segundo parágrafo. Então, ele pede e ele dá todos os critérios para que o mordomo encontre uma pessoa, encontre uma jovem que seja adequada a Isaac. Não foi qualquer uma. Então, isso não é que o distraiu daquele luto, mas isso direcionou a sua vida para um objetivo. E quando é cumprido, né, vocês podem ver no capítulo 24, né, de 1 a 67, quando é cumprido, né, os requisitos exigidos, o mordomo encontra Rebeca, e Rebeca consente em deixar a sua parentela e ir ter com Isaac, que ela era parente também, né? E conhece Isaac, e eles se casam. Então, isso foi um motivo de alegria para Abraão. Ele teve todo o cuidado de Abraão não se casar com uma cananeia, porque os cananeus, nem de longe, né, cultuavam a Deus, eram idólatras, eram pessoas que tinham hábitos completamente adversos, né, da vida cristã. E isso era muito comum, né, na antiguidade, era isso, os povos, né, tinham seus costumes, seus rituais, e, diante disso, Abraão teve todo esse cuidado, esse esmero, né, em casar o seu filho. Então, Abraão já em idade avançada, né, ele já idoso, aí ele se casa de novo, e que isso também foi muito bom, porque ele não ficou mergulhado numa depressão indefinida. Ele encontra Quetura, se casa, tem 6 filhos, que se tornam os pais dos povos árabes, tudo isso dentro de um plano de Deus. Ismael foi plano de Deus, Isaac foi plano e promessa cumprida, e mais esses 6 filhos de Abraão. Então, na condição de herdeiro aí, Isaac, com 175 anos, ele morre, e Isaac assume a liderança da família. Ele também passou por provas muito difíceis, né? Somente a esterilidade de Rebeca era terrível, porque não tinham filhos, e na antiguidade isso era seríssimo, não ter filhos, porque haviam todos os critérios, rituais, né, para que a herança, né, de quem seria a herança, conforme Abraão pensava que seria o Damasceno, Eliezer, o seu mordomo, que seria o herdeiro por ele não ter filhos, também Isaac passou por isso, né? É um longo tempo, 20 anos sem filhos. Então, ele passa perseverando. Aí também a fidelidade de Isaac, orando até que se concretiza, né, o desejo dele, e Rebeca tem 2 filhos que não vão ser 2 filhos de felicidade para Isaac, porque os 2 crescem, gêmeos, completamente diferentes um do outro, crescem com conflitos, e isso vai até o momento em que Esaú vende a sua progenitura, Esaú e Jacó, os irmãos, né, e culmina com a separação.
né? E isso vai ser abordado na próxima aula. Então, nós vemos que, até no caso dos gêmeos, eu sou gêmea. Então, era muito comum as pessoas pensarem que os gêmeos são iguaizinhos, que eles são, não, pessoas completamente diferentes. Mais tarde até eu vou falar mais sobre isso, né? Eu sempre fui a calma, tranquila, minha irmã sempre foi a hiperativa e tudo, e isso, na infância, isso gera conflitos, não parece, mas gera. Até que você cresça e você começa a compreender, né, a natureza do outro, passa um tempo. Então, gente, agora, nos aproximando do final da aula, nós vemos, nessa aplicação, ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. Né? Está aqui, voltemos na página 41, voltemos nossa atenção para a frase, como havia prometido no capítulo 21, 1. Não devemos exigir de Deus que cumpra promessas que nunca nos fez. Aliás, que nunca nos fez em sua palavra. Ainda que lhe sejamos infiéis, ele permanece fiel. Está lá em 2 Timóteo 2,13. Eu reservei até de 11 a 13. Vamos lá em Timóteo, gente. Vamos dar uma lida lá em Timóteo. Vamos ver o que diz essa referência. Timóteo. A gente, desculpe aí um instantinho, tá? É a 2ª de Timóteo. Eu separei também o 2 Timóteo 2,13, mas eu também separei o 11. Eu separei de 11 a 13, porque o versículo 11 de 2 Timóteo diz assim: palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. No 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, a infidelidade é da natureza humana. A infidelidade é do homem. E Deus não, Deus é fiel o tempo todo, mesmo quando nós não somos. Então, continuando, né? Deus, ainda que lhe sejamos infiéis, ele permanece fiel, está atento às nossas necessidades. As promessas que nos tem feito, eles a cumprirá num tempo determinado, está em 21:2 de Gênesis, por ele mesmo e por nós, que é isso que nós devemos compreender, o tempo de Deus é o nosso tempo. Pedimos, mas meu pai falava assim, quando nós, crianças, né, rezando, pedindo a Deus, né, as nossas, né, infantilidades, ele falava assim, Deus não é um empregado, cuidado, Deus não é um empregado que você pede e ele imediatamente ele te dá. Então, já de pequeno, já compreendemos que é o tempo do homem e o tempo de Deus. Né? A incidência... Assim, nós também não podemos ser indolentes, né? E pedir e ficar esperando e não fazer nada. Porque nós temos a nossa parte, né, a parte que nós temos que fazer e a parte de esperar em Deus. Né? Eu me lembro também que meus alunos, antes das provas, né, aqueles que não se aplicavam tanto para estudar, antes das provas, oravam, ajoelhavam na minha frente, ajoelhavam e rezavam. E eu dizia assim, Deus não vai fazer a prova por você. Estudou? Então, você vai fazer uma boa prova. Se você não estudou, Deus
não vai te ajudar, porque a sua parte você tem que fazer, né? Continuando, né? A atitude de Abraão em promover a paz com Abimeleque, né, nos faz pensar no Conselho de Romanos. Também já falamos, né, que é muito certo que a paz não depende de nós, que a paz depende, né, também do outro, mas temos que ser serenos, temos que saber entrar e sair de um conflito, de uma situação adversa, sem estar pecando por ser violento, exaltado, né? Temos que nos manter calmo para saber resolver, né? E em espírito de oração. E também, quando nos dispomos, né, aqui no 3, a fazer a vontade de Deus e nos manter fiel a Ele. Deus mesmo dispõe as coisas a nosso favor. Esta deve ser a melhor leitura e instrução de Paulo. Assim se deu na vida de Abraão, né? Para encerrar, nós observamos, né, que a fidelidade de Deus dá segurança àquele que obedece, né? Está escrito nós lemos, né, em Timóteo, né, acabamos de ler sobre isso. Então, Deus cumpre as suas promessas até quando nós achamos impossível, conforme foi o caso de Balaão. Quanto mais Balaão amaldiçoava os israelitas, mais Deus transformava em bênçãos, e ele não compreendia. Então, a Bíblia está assim, repleta, né, de ponta a ponta, né, de pessoas, de homens, né, que demonstram a fidelidade a Deus. Nós vemos assim, o Moisés, né, foi fiel ao seu povo e a Deus. E eu acho assim tremendo quando ele pede a Deus para riscar o seu nome do livro dos viventes, por causa do pecado do povo. Isso eu acho tremendo, né? Também, eu vi também em Abacuque, quando Abacuque questiona o sofrimento, né, do povo ali em cativeiro, ele questiona, até que ele tem um entendimento, até que ele compreende. E quando ele compreende, né, ele faz uma das orações mais lindas que existem na Bíblia, né? Para mim, num exemplo de fidelidade sem par. Tá? Então, era isso. Nós temos, mais tarde, o debate. Eu espero que tenham contribuído um pouquinho para a escola bíblica, né? E eu agradeço a oportunidade, agradeço à igreja, agradeço ao irmão Elias, que está sempre me orientando, ele e Michele. Agradeço aqui ao irmão Heraldinho, né, que dispôs a gravar aqui, e vamos nos encontrar, e o Senhor abençoe grandemente este domingo de todos nós. Nesse encerramento, irmãos, quero comunicar sobre o nosso encontro interativo logo mais às 18 horas. Logo mais teremos mais essa oportunidade de debater a lição que foi estudada na parte da manhã, né, nesse domingo. Teremos a oportunidade de tirar dúvida, fazer perguntas e acrescentar algo mais nesse momento de compartilhamento que teremos com os professores, com os alunos, né? Essa é uma oportunidade ímpar, né? Dado as circunstâncias, não estamos podendo reunir presencialmente em classes, né, definidas, né, por faixa etária, por grupos, mas temos a aula no YouTube e essa oportunidade das 18 horas é para fazermos esse compartilhamento como se fosse no estudo da IBD presencial. Então, todos os irmãos não percam essa oportunidade. Convido os irmãos aí das suas casas para abrir seus cantores do hino 406, cantor cristão, cujo título é Confiar em Cristo. Nós já cantamos na abertura a primeira e segunda estrofes. E agora, nesse encerramento, vamos cantar a primeira e terceira estrofes. E depois teremos a oração final desse encontro, da nossa EBD,
que vai ser apresentada essa oração ao nosso Deus, a irmã Esther Pinto de Oliveira. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos na sua presença, Senhor, embora cada um nas suas residências, ó Pai, mas num só propósito, Senhor, de estar juntos, reunidos nessa escola bíblica dominical, ao qual o irmão Elias está à frente, ó Deus, e nos direcionando. Senhor, agora nesse momento que estamos no término, ó Deus, venho te agradecer, ó Pai, por tudo que ouvimos, aprendemos e te entregamos as nossas vidas em suas mãos, até o momento ao qual poderemos estar juntos na sua casa, na casa de oração, Senhor, para que nós podemos estar confraternizando junto. Ó Deus, muito obrigado. Esteja com todos nós, abençoando o nosso dia. Em nome de Jesus, amém.